Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos fazer um breve devocional no texto de Mateus, capítulo 7, os versículos de 7 a 8. O texto diz assim: Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e todos que batem a porta é aberta. Neste capítulo, meus irmãos, Cristo havia falado sobre não julgar hipocritamente, nos versículos anteriores, e como ter discernimento para não jogar pérola aos porcos, isso nos versículos de 1 a 6. Isso parece muito difícil. Como ter este discernimento e sabedoria de não agir de forma errada, de não tomar decisões erradas. Além disso, em todo o Sermão do Monte, os que escutavam a Cristo atentamente eram exortados a deixar hábitos tão arraigados em suas vidas e a adotar um modo de vida inteiramente diferente. Logo, diante de tal exortação, na mente daqueles ouvintes uma dúvida surgia. Como teremos discernimento para tudo isso que estamos ouvindo o Mestre nos ensinar? Da mesma forma, nós temos muitas perguntas, temos muitos momentos difíceis, decisões difíceis, necessidades físicas, espirituais. E aqui está algo que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do ato de pedir, da oração. Seja pedir por sabedoria, por discernimento sobre muitos assuntos ou para necessidades que temos, física ou espiritual. E o Senhor Jesus nos diz nesses 2 versículos 3 imperativos que nos ensinam muito sobre o ato de pedir. O Senhor Jesus diz: peçam, busquem e batam. Primeiramente, ele diz: peçam e receberão. O primeiro imperativo aqui é peçam, pedir. Segundo o comentarista William Hendrickson, o verbo pedir aqui demonstra alguém inferior pedindo ao seu superior. Isto, meus irmãos, implica em humildade e consciência de necessidade. Quando pedimos algo a Deus, estamos exercitando a nossa fé em um Deus que está acima de todas as coisas. Mas não somente isso, estamos exercitando a nossa fé em um Deus que também é pessoal e com quem podemos manter comunhão. Afinal, você pede porque tem fé que esse Deus poderoso também é Pai que pode responder a sua oração. É como uma criança que pede algo ao pai, porque ele é maior que ela e que sozinha não conseguiria obter. Ela pede ao pai e confia que ele irá supri-la. Segundo, meu irmão, o Senhor Jesus diz: busquem ou procurem e encontrarão. Segundo os eruditos, buscar aqui tem o sentido de procurar indagando, investigar até o fundo da questão. Assim, buscar aqui é pedir e também agir. Inclui a nossa petição fervorosa, mas também o empenho ativo em obter o que se pede. Por exemplo, um cristão
deve pedir a Deus que ilumine seu entendimento bíblico, para que entenda a palavra de Deus. Mas deve igualmente investigar e diligentemente estudar as Escrituras, ir aos cultos e à IBD e se esforçar por viver em harmonia com a vontade de Deus. Assim o Senhor Jesus diz: busquem, procurem e encontrarão. Por fim, o último imperativo é batam. O Senhor Jesus diz: batam e a porta lhes será aberta. Bater envolve pedir, agir e também perseverar. Quando alguém bate a porta, é para fazer um pedido, logo está agindo para receber o que pede, e perseverará, batendo repetidas vezes até que a porta seja aberta. A perseverança está, de certa forma, meus irmãos, implícita nesses 3 imperativos. Segundo os comentaristas aqui, uma vez que todos estão no presente, uma possível tradução seria: continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Assim, eu e você devemos ser pacientes nas dificuldades e não parar de orar. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Por fim, meus irmãos, notamos que em cada caso de cada um desses imperativos que o Senhor Jesus nos ensina, há uma correspondência entre o que se ensina a fazer e uma resposta a quando a gente faz aquilo que se ensina. O texto diz: peça e é seguido de receber. Busque é seguido de encontrar. Bater é seguido de a porta será aberta. E este fato, meus irmãos, ainda é reforçado no versículo 8, quando o Senhor Jesus diz que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, encontra, e todo aquele que bate, a porta é aberta. Todo aquele aqui tem um caráter inclusivo e de enfatizar o que se disse, como se dissesse que dos que assim fizerem não serão decepcionados. A todo sincero seguidor do Senhor Jesus é prometido uma resposta aqui nesse texto. Assim, meu irmão, qual é o seu pedido neste dia? O seu coração está aflito por algo que você tem vivido? Peça humildemente àquele que é maior que você e é Pai que se preocupa e cuida de você. Busque diligentemente, ativamente, dentro daquilo que está ao seu alcance. Persevere na oração, não desistindo caso demore a entender o porquê da demora. Como o reverendo Hernani Dias Lopes também nos ensina em seu comentário a respeito desse texto: continue a pedir, continue a buscar, continue a bater. Indicam que a oração não é um ritual passivo em que, de vez em quando, partilhamos nossos interesses com Deus. A oração exige vigor e persistência. Os que permanecem pedindo são os que recebem, os que permanecem buscando são os que acham. Deus abre a porta aos que permanecem
batendo. Que Deus abençoe a vida de cada um neste dia.